Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Você está conosco e a gente agradece pela sua gentil companhia. Comigo aqui, nesse primeiro episódio, professor Frederico. Tudo bem, professor Fred? Como é que vai, Nascimento, pessoal? Tudo bem? Show de bola. Comigo também o Rogério Spinelli. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, Nascimento, pelo convite. Uma grande honra estar aqui com vocês. Que bom. Conte, que desafio agora, hein? Você vai ter que fazer um vozeirão igual deles para se apresentar. Mais um projeto The Masters. Que joia, show de bola. E olha só, o The Masters é um grupo de networking que existe aqui em Curitiba, com cerca de 30 pessoas, por enquanto, que se reúnem em torno de um objetivo comum: construir, humildemente, uma sociedade melhor, contribuir com o conhecimento, com a informação e debater a educação. Professor Conte, é uma honra estar conosco e conta para nós, fale para nós o que é o grupo The Masters. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? The Masters começou de uma forma despretensiosa, mas ganhou uma importância e um corpo musculoso, né, Nascimento? É verdade. Com grandes entusiastas e apaixonados pela educação. Então, casando um pouco da tua introdução em fazer um mundo melhor, acho que todos nós, membros, independente do projeto do livro que nós vamos falar daqui a pouco, é justamente um conjunto de pessoas apaixonadas e que se doam, se entregam para fazer um mundo melhor através da educação. É verdade. E olha só, eu comecei esse podcast aqui, batendo aqui na mesa e tal, porque a gente quer fazer isso, professor Fred e Rogério, com um espírito feliz, com um espírito de alegria. E foi dessa forma que a gente começou, né? Porque tem aquele storytelling do nosso início, do início desse projeto. Eis que toca o telefone. Vamos almoçar? E a resposta do outro lado da linha do Nascimento foi: vamos sim, mas vamos chamar mais gente. Na primeira mesa, no primeiro almoço, foram 10 pessoas e hoje nós temos quase 40 pessoas no grupo, que a gente teve que fechar as portas para poder tracionar alguns projetos e de tempos em tempos nós vamos oxigenando, né? Vamos trazendo novas pessoas, mais profissionais, e um dos grandes projetos que entregamos em 2023 foi justamente o Entre Drones e Dinossauros. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Por quê? Dessa mesona, o que aconteceu, Rogério? Nós estávamos conversando e rolou muita informação e muito conhecimento das mais diversas áreas, de inteligência artificial a comportamento humano, de liderança até a questão da diversidade e da inclusão. E nessa mesa a gente estava almoçando e eu falei o seguinte: a gente pode ter a possibilidade de escrever um livro. Daqui a pouco o publisher desse projeto, que é o professor Fred, vai contar para nós. Mas conte, Entre Drones e Dinossauros foi o grande projeto e o lançamento de 2023. Exatamente. Entramos em 2024 fazendo muito barulho, fazendo o projeto repercutir e principalmente fazendo ele circular nas mãos de grandes lideranças. Iniciativas privadas, instituições públicas, instituições de ensino e uma série de outros profissionais que nos cercam e que a gente quer levar não apenas a mensagem, mas, se possível, impactar um pouquinho numa tentativa de transformar a maturidade do mercado, do ecossistema como um todo, para falar de inovação, falar de governança, de liderança, uma série de temas que a gente trata aqui, até de investimentos. Ambidestria. Tendo a ambidestria justamente como o tema central de todas essas discussões. Que legal. Olha só, você que está nos acompanhando, Entre Drones e Dinossauros, um projeto colaborativo, um collab de 22 pessoas que geraram 19 capítulos. E 19 capítulos incríveis que, como o Conte falou, já está nas mãos aí de muita gente em Curitiba e em todo o Brasil. Professor Frederico, que é o head, que é o publisher da GPCom. Como foi o desafio de conduzir esse projeto em um prazo verdadeiramente recorde? Eu acho que esse é o prazer, né, desse projeto, de ter que fazer diferente, não é? Assim como o The Masters, o projeto tem que ser diferente e nós tivemos 90 dias para fazer isso. 90 dias da entrega do livro, 150 do início, né, da produção e 90 dias para a gente colocar esse livro. Então, o pessoal se comportou direitinho? As entregas foram ótimas, foram excelentes, né? As correções foram poucas, na verdade não foram correções, foram algumas indicações. São professores, né? Grande parte deles são professores, outros são empresários de sucesso. E aí o que acontece? 90 dias para desenvolver um livro, ok, muitas empresas, editoras podem fazer, mas fazer com a entrega que a gente sabia que vocês, autores, gostariam de ter,
foi a diferença. Aliás, esse livro foi todo construído num formato de collab. E eu vou promover aqui um collab com o meu amigo professor Alexandre Conte, para que a gente seja justo com os nossos autores, né? Então o livro, professor, foi dividido em 3 grandes capítulos, e o primeiro grande capítulo é Mundo Novo, Empresas, Pessoas e Tendências na Arena da Ambidestria. Quais são os autores desse primeiro bloco? Só os autores. O primeiro livro, ele abre justamente trazendo a temática da ambidestria com José D'Amigo Neto, que foi o grande idealizador desse tema, desse título. Exatamente, né? provocador, né? Provocador, e ele abre essa conversa com o leitor, seguido de uma dupla, né? Um capítulo escrito a 4 mãos, entre Luiz Pinheiro e Christian Capellini, seguido do nosso amigo Erivelto Oliveira, Helena Merck, Alexandre Conte, que vos fala, escrevi um capítulo aqui também, né, Nascimento? Apesar de claro. tudo mais, acompanhado na sequência de José Manuel Catarino Barbosa. Segura aí, porque daqui a pouco a gente volta entregando para vocês quais são os outros grandes capítulos. E aí a gente vai contar com a colaboração e contribuição dos nossos outros amigos da mesa aqui também. Vamos dar trabalho para eles. Já passa, por favor, o livro ali para o Rogério, para que ele se prepare também, porque daqui a pouco o Rogério vai falar. Professor, vamos lá. Na tua experiência, né, de editora, outro dado interessante é que, muito rapidamente, essa primeira edição esgotou. 96% de uma edição muito maior do que a gente tinha conversado inicialmente, não é? Em 5 dias. Que 5 legal. dias já não tinha, né? E isso se dá muito por essa capacidade dos autores em entender que é um projeto maravilhoso, né? Que legal. Professor, outra coisa interessante, a gente, se tivesse mais tempo, falaríamos mais a respeito disso. Mas uma coisa fabulosa, né, professor Conte, foi a construção da capa do Entre Drones e Dinossauros. O que acontece? Eu tenho uma experiência em relação a livros, com uma edição, propus para a editora me apresentou pelo menos 3 ou 5 capas de um livro e depois a gente mudou e remudou. Quando a gente recebeu esta capa que você está acompanhando, a primeira sensação nossa foi de... Uau! Né? Mas foi uma missão difícil porque o Nascimento com essa experiência e eu com o olhar de designer, de gestor de marketing, o Fred estava realmente encrencado. Ele falou, puxa, vai ter muita reprovação. E eu também, me deu medo. Né? E a gente, puxa, será que vai nos atender à altura da expectativa que nós estamos colocando e representando todo o grupo? E ele fez todo um suspense para lançar aquilo ali, a gente abriu uma videochamada e quando chegou no WhatsApp, a gente ficou ali e ele querendo saber o retorno, calma, tô pensando, tô digerindo. E eu com medo de abrir o arquivo, meu querido. E a gente ficou encantado. Ficou. Parabéns. Honra, por favor, a sua equipe, o grupo que te ajudou na construção desse livro, citando quem trabalhou e como foi construir essa capa maravilhosa. Mais uma vez com amigos, né? O Estúdio Nótua, do Bruno e da Mayra. E uma das coisas que quando chegou o arquivo da capa, eu também estava com medo, né? Claro que a gente fica... porque é uma história. E eu falei para ele assim, cara, eu pedi a capa de um livro, você me entregou a tela do cinema, cara. É isso que eu queria. Olha, gente. E essa era a vontade de entregar para vocês, né? É muito bonito, né? A ideia, o conceito, tudo, então eles são fantásticos. E é uma capa que não é apenas bonita visualmente, impactante, mas ela traz muitos elementos ali que estavam no briefing, mas a gente muitas vezes, né, Nascimento, não sei se enviesado por um clichê, a gente estava imaginando coisas diferentes e o que veio realmente nos surpreendeu. Legal. Então, ele traz o elemento dos drones, dos dinossauros, a via, a infovia, a menina ali, né, olhando para o futuro, frente a frente com o leitor. Então tem muitos elementos aqui que constroem de uma forma semiótica o conteúdo da obra. E você honrou o pessoal que trabalhou contigo dentro do livro. O professor Conte citou alguns autores, daqui a pouco o Rogério traz outros aqui para nós, além de uma pergunta que eu quero fazer especificamente para o Rogério, né, desse poder da comunicação e das conexões, mas eu quero lembrar também que nós temos neste livro o prefácio do Marcelo Nóbrega, né, e também do professor Luiz Gaziri, a quem a gente agradece imensamente. E além deles, né, nós temos
outros prefácios, além desse prefácio duplo, a colaboração e a contribuição da grande jornalista Dulcineia Novaes, do Darcy Piana, que é vice-governador do estado do Paraná, do Gustavo Caetano, que é o fundador da Sambatec, do Mário Gazin, seu Mário Gazin, empresário, fundador do Móveis Gazin, né? E também do Márcio Paulic, que é o criador e o fundador do mercado móveis. Belos exemplos, né, de ambidestria no ambiente empresarial. E pessoas que nos ajudaram e contribuíram imensamente na construção desse conteúdo. Olha, conosco aqui também o Rogério Spinelli. Rogério, que honra ter você conosco, meu querido. Satisfação é minha, o Nascimento, de fazer parte desse The Masters aqui no início desse projeto que vocês estão realmente lançando, através da apresentação desse livro, que está fantástico, como foi dito aqui, a capa maravilhosa e os assuntos que interessam bastante a comunidade hoje, né? Precisa interagir mais com as pessoas, elas precisam compreender um pouco mais sobre esse mundo, as duas facetas desse mundo, né? Do passado, do presente e do futuro, como você entende esse processo de mudanças internas e externas também dentro do ambiente corporativo e pessoal também. Que legal. Olha, o Rogério, durante muitos anos, foi âncora de emissoras de televisão em todo o Brasil, emissoras de destaque, e como um bom jornalista já pescou essa questão que a gente trouxe, né? Da comunicação, da inter-relação. E, aliás, falando em jornalistas, nós precisamos agradecer os nossos 2 âncoras dos podcasts, né, que são jornalistas destacados, meu amigo. Será que estão nos ouvindo, nos assistindo? Simone Hammers, muito obrigado, muito especial. E para o nosso amigo Parracho. Fernando Parracho, né? Que foi, assim, maestrar os 2 ali no projeto, onde você que está nos ouvindo, nos encontrando pela primeira vez aqui, já deixa indexado, Nascimento, né, os primeiros capítulos desse podcast, que são exatamente uma conversa com nós, autores do livro, falando sobre cada capítulo contido na obra. Né? Então, você está ouvindo agora, volta alguns episódios, exatamente, já acompanha essas conversas, independente de ter o livro ou não, que o jabá a gente faz daqui a pouco. Que legal, é isso aí, né? Porque em cada capítulo do livro tem um QR Code que te leva para um podcast, né? Rogério, aproveitando aqui para você trabalhar e trazer o seu conteúdo, a sua informação, fala para nós especificamente, né? Em cima do trabalho que você tem realizado, né? Ajudando pessoas a melhorar a sua performance, a importância da comunicação e das redes de contato, que é o mote, né, do The Masters, né? A hiperconexão, o network entre pessoas. Olha, Nascimento, a comunicação ela é essencial em todo o processo, né, de desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Uma vez que você não consegue se compreender das várias maneiras, existe ali o ruído da comunicação que a gente fala. E a competência mais valorizada pelas empresas hoje é a comunicação. É verdade. Porque é o grande gap da maior parte das empresas. Aquelas que já estão se destacando, elas compreenderam isso e estão colocando isso em prática no seu desenvolvimento, né? Desde a parte estratégica, operacional, como os grandes líderes para que a empresa consiga funcionar bem. A gente percebe que, eu trabalhando hoje com empresas, percebo que a grande falha ainda está na parte de gestão, para a parte operacional. E as pessoas se perdem muito e existe uma falta de produtividade e melhora de relacionamentos do clima organizacional da empresa por causa da falta de comunicação. Olha. A gente brinca muito com aquela história, né, de que comunicação é o que se fala, não é o que se fala, é o que o outro entende. E nesse processo de desvio, as deficiências e os prejuízos são enormes dentro da empresa. E o processo de relacionamento, pode falar, vai lá. Pois é. As empresas perdem dinheiro e perdem resultados porque não se comunicam bem? Porque não se comunicam bem e perdem grandes talentos por não compreenderem a comunicação daquela pessoa que está trabalhando e que está entregando muito para ele. Por quê? Porque ele não entende a linguagem daquela pessoa. Ainda hoje isso acontece? E muito. A grande questão é a seguinte, parece boba essa pergunta, tá? Mas eu sei que as chamadas hard skills a gente aprende, professor Fred, professor Alexandre Conte, na graduação, na pós-graduação, num curso técnico. Essa soft skill, comunicação, pode ser aprendida? Ela deve ser aprendida e pode ser, porque aquelas empresas que treinam a parte de comunicação dentro das empresas são as que entregam melhores resultados. Ela pode ser treinada. É claro que quando você percebe o processo de comportamento daquela pessoa,
para que ela possa compreender os valores, a linguagem daquela empresa, como ela deve ser desenvolvida, ela vai ser trabalhada também com aquela pessoa que ainda não tem a mesma linguagem de comunicação daquele ambiente. Então, ela pode ser treinada assim e deve ser treinada. As empresas devem treinar cada vez mais. E o processo de relacionamento não existe se você não tiver uma boa comunicação. Muito obrigado. Se você não souber se entregar bem com as pessoas, se relacionar bem através da sua comunicação. Olha aí, você que está nos acompanhando, o segredo da boa comunicação, se integrar às pessoas, né? Conversar, dialogar, potencializar aquilo que você tem em termos de comunicação para que o teu negócio gere grandes resultados. Olha, você está acompanhando aqui o podcast do The Masters, comigo aqui hoje na mesa, professor Frederico, Rogério Spinelli e o Alexandre Conte, que foi um dos criadores, um dos fundadores do grupo The Masters e um dos coordenadores aqui também do projeto do livro Entre Drones e Dinossauros. Rogério, para testar aí a sua comunicação, eu quero que você traga para nós e apresente, né, a segunda parte do livro. A primeira parte, como eu já falei com o professor Alexandre Conte, trata do mundo novo. A segunda parte trata das chamadas competências essenciais, a missão do líder ambidestro e disruptivo. Quem são os autores dessa segunda parte do nosso livro? Que vem ali com o capítulo 7, né, Estratégias Essenciais para o Crescimento e Liderança, da autora Maria Almeida. E aí, na sequência, quem mais está conosco como autor desses capítulos? A Roberta da Trindade, com o tema Liderança, o encontro entre trabalho, ambidestria e poesis. Poesis? Poiesis. Eu não sabia a pronúncia correta. Eu ia até perguntar antes aqui, né? Poiesis. É isso mesmo. É um termo diferente até para mim. Eu não conhecia exatamente. Né? A outra autora é a Adriana Cordeiro, com o tema Liderança Feminina, Mulheres à Frente. E elas estão à frente mesmo, né? O capítulo 10 com o José Nascimento, que está aqui na nossa frente nos honrando, líder 7.0 e ambidestro em um mundo disruptivo. Muito bem. E o capítulo 11 com Adeildo Nascimento, é isso? Adeildo. Não é da família, mas é um grande amigo. E o tema dele? Inteligência espiritual no mundo do trabalho. Muito bem, já passou no teste aqui. Professor Alexandre Conte, você que me ajudou, né? Eu trabalhei na parte editorial do projeto do livro, né? Você trabalhou muito em termos de marketing, comunicação, organização e evento. Mas nós fizemos uma dobradinha importante na questão da costura, né? Dos capítulos, na conversa e no diálogo. Foi um desafio interessante, né, meu querido? No mínimo interessante, né? Mas como todo desafio, ele não pode ser fácil, ele não pode ser corriqueiro, né? E foi gostoso de fazer porque foi uma superação. É difícil você reunir tanta gente boa com tantos assuntos interessantes e alinhavar tudo isso. É verdade. Né? Sem que perdesse a identidade de cada um, sem que perdesse uma continuidade. Porque uma das coisas que a gente falou desde o início era, esse livro precisa funcionar como um produto para quem não nos conhece. É verdade. Para quem pegar esse livro e for ler de ponta a ponta, ele tem que entregar o valor de um conhecimento. Perfeito. E como que a gente molda isso com tantos especialistas? E aí a questão de sequenciar, de alinhavar os textos, de conversar com cada um e ter o tema central. É um alinhamento da comunicação, né? Uma comunicação assertiva funcionou aqui. Ó. E uma coisa muito importante, né, que a gente buscou, o tema central entre drones e dinossauros, ambidestria para sobreviver e ter sucesso em um ambiente de negócios de grandes transformações. E a gente foi trazendo temas que eles foram, como você diz, dialogando, conversando entre si, né? Isso foi um desafio nessa costura. E o importante é que você que está nos acompanhando, está vendo esse podcast agora, vai entender que cada um dos temas que nós trouxemos são os temas mais modernos, mais atuais em termos de gestão, em termos de liderança, em termos de ambidestria, enfim, dentro desse conjunto todo, né? Quando você lê, você vai ver o seguinte, né, professor Fred, que foi o nosso publisher, que cada capítulo se resolve. Então, você quer saber sobre multicarreira, você lê as 5 páginas do professor Alexandre Conte e você tem um apanhado geral. A provocação do José Nascimento em termos de liderança 7.0, ela é entregue também em 5 ou 6 páginas. A mesma coisa com o José D'Amigo, com o Zé Manuel, com os professores que falam de inteligência artificial, com o Erivelto que fala de inteligência na questão da diversidade, né? Da professora Aline que fala sobre o mindset de vendas, da Helena Merck que fala sobre o ESG, né? Da Adriana Cordeiro que fala sobre liderança
liderança e a posição das mulheres na liderança feminina, da Maria Almeida, que traz o tema também da questão da liderança, né? Então, fazer essa conexão é um desafio muito grande, meu querido. Ter essa memória que você tem também. Fantástico, É que eu li Nascimento. algumas vezes Eu os também li, capítulos, rapaz. É treino, né? É Sabe treino. qual é o paralelo que eu faço? A gente construiu nesse livro algo parecido com os seriados dos anos 90. Eu sei que vocês três, pelo menos, estavam, não sei a audiência. Não me lembro né? bem. Lá nos anos 90, o que acontecia? Você começava e terminava um episódio com uma história, mas tendo uma história de fundo. Ou seja, o intercadeamento das histórias, ela dá continuidade, mas sem ser necessariamente dependente do anterior. Ela se resolve. Ela se resolve, o que torna o livro um instrumento de uma leitura sistêmica. Você pode começar Legal. pelo capítulo 19. Exatamente. Vou começar pelo capítulo do Nascimento e depois eu vou pegar um outro Capítulo autor. 19, de quem é? Do professor Jorge. Professor Jorge, né? Vamos falar de investimento. Vou começar primeiro com dinheiro e depois eu vou para carreira e depois eu vou para Quero falar liderança. sobre gestão de crise? Isso. Felipe Oliveira. Isso personaliza o Nascimento, a leitura, e faz com que cada leitor possa ter a sua trilha de conhecimento, sem perder o valor da obra. Quero falar Fantástico sobre isso. a questão da inteligência artificial versus mundo novo e marketing. Joaquim Presas e a professora Patrícia. Agora, professor, conta Vamos lá. para nós a terceira parte desse livro, Posicionamento de Marca, Desafios em um Mundo Digital e Ambidestro na Era das IAs. Quem está conosco nesses capítulos? Vamos lá. No capítulo 12, nós temos a Dani Amorim e a Carla Giacometti. Muito bem. Né? Capítulo 13, professora Célia. Posso fazer alguns adendos, né? Claro. A Célia fala sobre branding e ESG, a era das marcas de impacto, e a Dani e a Carla tratam da questão de marca pessoal, liderança. De dentro para fora. Isso. Daí nós temos no capítulo 14, Identidade Institucional e Construção da Reputação, com Eliberton Sesca. Capítulo 15, Branding, Tempos e Marketing Digital e Inteligências Artificiais Generativas. Aí sim com o nosso querido Joaquim e Patrícia Presas, né, os professores. Capítulo 16, Gestão da Crise, como as inteligências artificiais podem ser usadas para evitar arranhões em sua reputação. Muito interessante. A jornalista Thaís Beleze traz um tema muito importante, né? Exposição e sanidade mental, comunicação saudável no mundo da intimidade. E aí no capítulo 18, Mindset de Vendas, fácil de entender, difícil de praticar. Será? Professora Aline Marte. Muito bem. E no capítulo 19? Não menos importante e fantástica abordagem do professor Jorge Luiz Prado, Viva o Presente, Construa o Futuro, que a gente fala de dinheiro, fala de finanças, fala do futuro. Muito bem. Né? Olha só, você está acompanhando o podcast do The Masters e hoje eu tenho aqui companhias incríveis para falar sobre esse tema muito importante. Network, relacionamento interpessoal, comunicação. Estamos falando também a respeito dessa comunidade sensacional. E a gente chega ao final desse episódio. Passou rápido, né? É um final de um novo começo. Muito bem. É um podcast que iniciou trazendo a conversa com os autores do livro, explicando sobre o livro. Né? Aqui falamos mais um pouco sobre o grupo e sobre a obra, de uma forma mais ampla. Né? E a ideia é que você nos acompanhe nos próximos episódios num olhar para o futuro. Muito que bom. É muito do que o The Masters proporciona e provoca. Vamos olhar para o futuro. E com isso, vamos trazer também novos convidados para compartilhar conosco, né, esse olhar para frente. Segura, porque essa vai ser a parte final da sua despedida, né? Porque eu quero te perguntar rapidinho quais são as metas do The Masters para 2024, falar sobre essa possibilidade de nós termos um podcast para debater os grandes assuntos, em cima inclusive da provocação do nosso amigo José D'Amigo Neto, que quer trazer para o The Master, como é o nome do termo que ele usa? O Foresight. O Strategic Foresight, que traduzindo é o quê? É um olhar para o futuro. É como você desenha estratégias de possíveis cenários futuros, escolhendo os mais prováveis, sejam eles benéficos ou não para a organização, traz eles a presente para que você possa se preparar hoje para enfrentar o problema do futuro. Estudos do futuro. Que é, Nascimento, um conceito que eu e você gostamos muito, né, de um evento que eu acompanhei no ano passado, onde a CEO de Harvard traz como grande desafio de uma das principais, mais importantes universidades do mundo, que é
como eu faço o nosso aluno de hoje estar preparado para resolver problemas do amanhã que ainda sequer conseguimos imaginar no hoje, no presente. Muito bom. Né? É isso aí. Olha, vamos então às considerações finais dos nossos convidados. Professor Fred. Vamos lá. Foi fantástico mesmo fazer o livro. Para uma editora, Foi cada fantástico ou foi The construção- Masters? Foi muito Masters. Foi Muito muito. bom. Porque assim, é o que a gente fala da régua, né? Alta. E aí é bom de se trabalhar. É fazer entrega melhor e escutar o UAU. Né? O UAU foi muito legal. E a gente espera que a gente escute isso nesse ano Que todo e legal. por muito tempo, né? Vamos Olha, fazer mais um? Isso aí. E eu estou... boa. Essa é uma boa Vamos chamar mais discussão. gente. Vamos chamar mais gente, vamos fazer mais um. Mas, inclusive, aqui nesse podcast, a nossa ideia é, esse primeiro eu ancorei, mas a gente trabalha na construção do conhecimento. Os próximos podcasts, você que está aí do outro lado, pode estar aqui no meu lugar ancorando ou pode estar aqui do outro lado conversando também. E aí, meu querido Rogério Spinelli, o que você achou do nosso dia? O que você achou dessas experiências que você ouviu até agora? Foi maravilhoso, né? Porque fiz um grande network aqui, um bom nível de relacionamento. Eu costumo dizer sempre o seguinte, se você não gosta, você tem que aprender a gostar de pessoas. Então, se a sua comunicação, eu sempre pergunto assim, a sua comunicação hoje está te aproximando ou deixando você mais longe dos seus objetivos? Então, aprenda a se comunicar, com certeza você vai ter melhores relacionamentos. Obrigado pela sua contribuição e pela Prazer. sua gentileza de estar conosco. Foi muito rico. Eu que agradeço pelo convite. Sua contribuição. Para encerrar, professor Conte. Eu estou devendo uma camiseta pro Fred. E com certeza, antes mesmo da minha, ele vai ter essa camiseta onde eu vou escrever em letras garrafais uma frase que eu repito muito em palestras, em aulas, aqui em programas de podcast também, em conversas. Tem GG? Aí, minha. A gente pode fazer uma especial para você também. Obrigado. Aí. Eu prefiro fazer amigos antes de fazer negócios. Porque nisso nós construímos relações muito mais autênticas, genuínas, transparentes, onde a relação ganha-ganha ela é buscada por ambos os participantes. Fred, você é meu amigo. Eu quero que você ganhe nesse projeto tanto quanto eu. E eu tenho certeza que você vai agir da mesma forma. Isso torna uma negociação mais ágil, mais inteligente e muito mais produtiva. Muito bem. Muito bom. Quer fazer o chamado de onde o nosso ouvinte pode encontrar o livro? Olha, as pessoas podem encontrar dentro da nossa loja do The Masters, que fica no seguinte endereço. loja.themasters.com.br 3 ações que o The Masters pretende fazer em 2024. Eu vou contar uma só. Eu vou contar sobre o Vale do Silício. Vamos pensar fora da caixa, vamos pensar fora do Brasil, vamos pensar fora da estratosfera. Queremos fazer uma imersão de conhecimento internacional, onde talvez, será que a gente lança o segundo livro lá fora, meu amigo? Tarefa dada. Missão dada, Fecha. missão cumprida. Olha só, minha gente, muitas surpresas para o próximo episódio do The Masters. Quando nós vamos falar das próximas ações desse grupo de network, vamos falar também da nossa missão internacional e, quem sabe, do próximo projeto de livro do The Masters. Olha, um abraço para vocês e até um próximo episódio. Virem para lá e deem tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Concast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.